Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider, eu sou Matheus Braga. E nesse vídeo do meio de semana eu quero falar sobre o meu time, sobre o Vegalta Sendai, campeão da J2-J3 100 Year Vision League. Para você que não sabe, você provavelmente estava acompanhando a gente na J1 100 Year Vision League, porque a segunda e a terceira divisão do futebol japonês também passaram pela transição de calendário e tiveram também a sua própria versão da 100 Year Vision League, a Centennial Vision. Só que como não valia nada, era só realmente para fazer essa transição, a segunda e a terceira divisão foram fundidas apenas para esse torneio. Dentro do formato que a gente estava acostumado, as conferências ainda existiam, mas como a gente está falando de 40 equipes e não só 20, cada uma das conferências tinha duas subconferências. Então nós tínhamos a Leste A e a Leste B e também a Oeste A e a Oeste B. Então todos os 40 clubes da segunda e da terceira divisão foram misturados, eles jogaram ali as partidas dentro do seu grupo, aí a gente teve uma fase de playoff entre Leste A, Leste B, Oeste A e Oeste B, e depois os vencedores chegaram ao round 2 dessa fase de playoff. E o Vegalta Sendai acabou sendo o campeão, acabou sendo o vencedor. O Vegalta, para vocês que não sabem, é o meu time de coração lá no Japão. É um time que eu acompanho desde que eu comecei a acompanhar a J-League. Na época eles estavam na primeira divisão, aliás. É uma equipe com uma história maravilhosa, né? Sendai fica na região de Tohoku, né? Na província de Miyagi. Para você que não sabe, foi uma das cidades mais afetadas pelo terremoto, pelo grande terremoto de Tohoku em 2011, pelo grande tsunami também que veio logo depois do terremoto. E tem alguns mini-docs, né? O que eu recomendo mais é o do Macwell. Vou deixar em algum lugar um card ou aqui na descrição o documentário. Eu cheguei a fazer um projeto na minha pós-graduação também, onde eu fiz um vídeo curto ali de 4 minutos contando essa história do Vegalta Sendai. E foi um time que eu joguei no modo carreira, inclusive. Acho que no FIFA 18 ou no FIFA 19. E depois eu fui conhecer a história e eu realmente me apaixonei. É um time maravilhoso que nas cinzas, né, do que ficou a cidade, nos destroços do que ficou a cidade de Sendai, esse time não só ajudou pessoas comuns a sobreviverem, a manterem a luta pela vida, mesmo depois de uma tragédia tão grande. O Vegalta Sendai ele ainda arrumou forças para, em 2011, chegar em quarto lugar na J-League e em 2012 ser vice-campeão da J-League, né? As duas campanhas o Vegalta entrou como um time que você olhava para ele e falava, beleza, esse time vai cair. E eles usaram realmente a tragédia e a força combinada, não só dentro de campo, mas também a força enviada pelos torcedores de Sendai, de toda a província de Miyagi, é realmente muito impactante, e isso acabou fazendo com que eu me apaixonasse pelo clube. Eu amo o Vegalta Sendai, eu acompanho, eu sofro. Infelizmente eu não consigo mais ver os jogos, porque às vezes o jogo tá acontecendo e eu tô no canal Gold, mas eu tô sempre com a notificação do aplicativo ligada. E nesse final de semana eu tava tentando acompanhar a grande decisão contra o Kataler Toyama, mas acabei não conseguindo. Fui ver depois só os melhores momentos, como que o Vegalta acabou sendo campeão. Admito que quando vi, eu tava no carro voltando para casa dos estúdios do GOAT, eu parei e eu só olhei e falei, porra, ganhamos, obrigado. Eu cheguei a transmitir a final dos playoffs de acesso em 2023. O Vegalta perdeu pro Fagiano Kayama e foi um dia que eu chorei bastante, inclusive, porque eu queria muito, eu quero muito transmitir uma partida do Vegalta Sendai. Eu quero muito que o Vegalta volte para a primeira divisão no ano que vem e que a J-League fique no GOAT,
para que eu consiga transmitir, mas a hora que eu for pro Japão, acho que uma das primeiras coisas que eu vou fazer é pegar um feriado, ir até Sendai, ir até o Yurtec Stadium e acompanhar um jogo do Vegalta em loco, porque eu sou apaixonado por essa equipe. Para vocês terem uma noção, eu cavuquei aqui no Brasil até encontrar num site de venda de produtos usados uma camisa do Vegalta de 2018. Uma grande amiga minha, a Giovana Moura, inclusive sigam a Giovana, ela faz um conteúdo maravilhoso do futebol do norte e do nordeste aqui do Brasil. Ela é torcedora do esporte, e o Wilson, que foi o principal jogador dessa época de 2011, 2012 lá no Vegalta, ele deu pra Giovana uma camisa do Vegalta da temporada que eles jogaram a Champions, né, em 2013. E tem até o petzinho na manga da Champions League. Eu tenho uma inveja da Giovana, porque é uma camisa muito especial. É a única vez que o Vegalta participou da Liga dos Campeões Asiática, inclusive. Mas falando um pouquinho do Vegalta, né? Saindo um pouquinho dessa minha paixão pelo Vegalta. O Vegalta venceu nos pênaltis o Kataler Toyama, né? Pela J2J3 100 Year Vision League, a final, né? A finalíssima. E acabou se sagrando campeão. Foi nos pênaltis, é verdade. Foi sofrido, mas se não é sofrido, não é Vegalta Sendai. Mas eu queria falar um pouquinho de como o Vegalta vem se reinventando, né? Quando eu comecei a J-League Insider lá em 2023, final de 22, 23, o Vegalta ele estava na segunda divisão já, mas estava quase caindo para a terceira, né? Eu lembro de estar sofrendo muito, de pensar, putz, por que a gente não consegue dar certo? O que será que está acontecendo? E acompanhava os jogos e desesperança total. Tanto que no meu trabalho da pós eu falo que esse é o momento que o Vegalta precisa de Sendai, né? Não é mais Sendai que precisa do Vegalta. E 2023 já tem uma mudança, né? Já tem mudança de treinador, o elenco começa a mudar. E chegamos nos playoffs, chegamos na final. Eu achei que o Vegalta ia subir, mas o Fageno Kayama acabou subindo. 2025 a gente pôde ver o Vegalta quase chegando nos playoffs, né? Foi uma campanha dura ali com outras equipes e era um ano onde o Vegalta tinha algumas dificuldades ainda de elenco, perdeu o Motohiko Nakajima, que foi o principal jogador de 2024, e precisou se reinventar, precisou de mais do Yuta Goki, que hoje está no Vissel Kobe. Mas quando o Goki sai para o Vissel Kobe, eu começo a olhar para o elenco do Vegalta e eu penso, putz, e agora? O que a gente faz? E não é que o Vegalta conseguiu se reerguer de novo, principalmente comandado pelo Hiromu Kamada, que é irmão do Daichi Kamada, né, o Hiromu. E o Vegalta ao longo do campeonato inteiro vai muito bem. Acho que é só uma derrota que o Vegalta tem no campeonato inteiro. Então, durante todo o campeonato, o Vegalta se portou muito bem. Conseguiu vencer jogos difíceis, o que é importante, principalmente pensando no atual contexto da J2, onde você vai enfrentar o Júbilo Iwata, que tem muita tradição, onde você vai enfrentar o Hokkaido Consadole Sapporo, Sagan Tosu, você vai enfrentar o RB Omi Ardija também, que tá vindo com um bom projeto, os clubes que caíram agora, como o Albirex Niigata, o Yokohama FC, o Shonan Bellmare. Então é muito difícil você jogar a segunda divisão e é muito difícil você subir, né, para a primeira divisão. São 2 vagas diretas e 1 vaga via playoff. E o Vegalta tá batendo na trave. Esse título da Centennial Vision, eu acho que obviamente a gente pode olhar, assim como a gente olhou na primeira divisão, elencos não tão completos, não tão preparados. Agora os clubes vão se movimentar no mercado de transferências. O próprio Vegalta deve perder alguns jogadores. O próprio Hiromu Kamada já está sendo sondado por algumas equipes da primeira divisão. Então pode afetar, obviamente, o desempenho do Vegalta. Mas eu acho que
o clube está pronto para essa temporada da segunda divisão, da J2, para tentar o acesso mais uma vez. Eu acho que bateu na trave 2 vezes, né? Uma bateu mais na trave ainda, porque a bola estava quase dentro do gol e o Fageno Kayama acabou tirando a gente da primeira divisão. No ano passado a gente bateu na trave dos playoffs e eu acho que agora o Vegalta realmente ele tá pronto para dar esse salto, para brigar até pelo título da J2. Acho que hoje eu coloco o Vegalta ao lado do Omiya Ardija e talvez ao lado ali do próprio Albirex Niigata, que foi muito bem ao longo da temporada também, o Yokohama FC, o Jubili Iwata, todos esses times se reforçando. Acho que o Vegalta vai ter parada dura, mas o clube está se mostrando reestruturado, a comissão técnica está fazendo um trabalho excepcional e eu acho que o Vegalta tem totais condições de ser campeão. Vou ser honesto. O Vegalta pode ser campeão, mas eu acho que o acesso pode vir esse ano, o que seria muito importante para o clube, né? Até para a região norte do Japão, né? Porque nessa temporada o clube mais ao norte na primeira divisão acho que é o Mito Hollyhock, né? Então, para vocês verem como o norte do Japão tem um problema com clubes de elite, e ter o Vegalta de volta seria muito importante, principalmente para a região de Tohoku, para o norte do Japão, né? É muito difícil, mas eu acho que o título da Centennial Vision coloca o Vegalta nesse patamar. O esquema com 3 zagueiros, ou 3-1-4-2, né? Um 3-5-2 modificado, com só um volante, 2 meias não tão criativos, né? Mas que revezam ali entre segundo volante e um meia armador. Acho que deu muito certo. Os alas apoiam bastante também a dupla de ataque. É um time muito organizado, que entendeu bem o que precisa ser feito. E aqui com alguns reforços pontuais, talvez um zagueiro ali xerifão para ajudar a comandar essa equipe, e talvez um camisa 9 ali para ser realmente o matador dessa equipe, colocar ali a bola para dentro. Acho que talvez o Vegalta eleve ainda mais o seu patamar. Mas é muito importante que um clube como o Vegalta Sendai esteja se reestruturando, e esse título da segunda divisão da J2, J3, 100 Year Vision League, que o Vegalta Sendai possa usar isso como combustível para essa temporada e retornar à Elite, porque eu do canal GOAT, nós do canal GOAT, queremos transmitir o Vegalta Sendai, e eu espero estar como um correspondente do GOAT, talvez, no Yortech Stadium durante uma partida do Vegalta Sendai. Vocês vão ver um vídeo deste cidadão aqui que vos fala, chorando muito a hora que tocar Take Me Home Country Roads no começo de cada partida do Vegalta. Eu realmente vou me emocionar bastante, e é um sonho da minha vida. É um sonho de verdade. Eu amo o Vegalta Sendai. Acho que na mesma proporção que eu amo o São Paulo aqui no Brasil, eu amo o Vegalta Sendai. E eu tô muito feliz que o Vegalta conseguiu esse título da Centennial Vision J2, J3. Beleza? Vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado e até mais.